Seja muito bem-vindo ao Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos que são postados aqui no canal diariamente. Aqui no Facilite Sua Vida você encontra conteúdos de alto valor para te ajudar na sua evolução no autoconhecimento, por isso é muito importante que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mais informações no box de informação. Tenha um ótimo e perfeito relaxamento. Gratidão. Um paradoxo espiritual. Vez por outra, pessoas que estudaram filosofia oriental, ou que estão empenhadas em trilhar um caminho que leva a um maior conhecimento de si mesmas, experimentam uma certa hesitação quando ouvem falar da visualização criativa. Pela primeira vez, o conflito com que essas pessoas se defrontam surge a partir de um aparente paradoxo entre a ideia de concentrar-se por completo no momento presente, sem deixar-se prender por desejos, e a de estabelecer metas e criar o que se deseja na vida. Digo aparente paradoxo porque, na verdade, não existe nenhuma contradição entre as duas coisas, quando as examinamos cuidadosamente e as entendemos em profundidade. Ambos são princípios importantes, que precisam ser vividos e compreendidos para que nos tornemos mais conscientes de nós mesmos. A fim de explicar o modo como eles se ajustam, permitam-me compartilhar com vocês o meu ponto de vista sobre o crescimento interior. 44. Em nossa cultura, a maior parte das pessoas perderam a consciência de quem realmente são. Elas interromperam temporariamente a ligação consciente com os seus sentimentos mais elevados, e assim, acabaram perdendo o próprio senso de poder e de responsabilidade por suas vidas. Elas de alguma forma têm uma sensação de desamparo, sentindo-se impotentes para produzir qualquer mudança real em suas vidas ou no mundo. Esse sentimento interior de impotência faz com que elas tentem uma supercompensação, esforçando-se e lutando intensamente para adquirir algum poder ou controle sobre o mundo em que vivem. Assim, as pessoas passam a atribuir uma importância exagerada à consecução de suas metas. Elas se apegam emocionalmente a coisas e a pessoas de que acreditam precisar para serem felizes. Sentem que está faltando alguma coisa em suas vidas e se tornam tensas e ansiosas, buscando constantemente suprir a carência e manipular o mundo exterior, a fim de tentar obter o que querem. Tem dessa forma que a maioria das pessoas estabelece metas e tenta criar o que deseja da vida. Lamentavelmente, não é isso que acontece. Ou você erige tantos obstáculos que o sucesso torna-se impossível, ou realmente consegue ser bem-sucedido na obtenção de suas metas apenas para descobrir que isso não lhe traz a felicidade interior. Quando percebemos esse dilema é que começamos a nos tornar receptivos ao caminho espiritual. Simplesmente nos damos conta de que deve haver algo mais na vida e começamos a procurar por isso. Em nossa busca podemos ser expostos a muitas experiências e processos, embora acabemos eventualmente sendo restituídos a nós mesmos, isto é, voltemos a experimentar o nosso verdadeiro ser, a natureza divina ou a mente universal que está dentro de nós. Desse modo, recuperamos toda a nossa força espiritual, o nosso vazio interior é preenchido a partir de dentro e nos transformamos em seres radiantes, compartilhando a luz e o amor que nasce dentro de nós com todos os que estão à nossa volta. Esse é o processo conhecido como iluminação, o qual acredito ser uma espécie de evolução permanente para todos os indivíduos, que só se completará quando for compartilhado por todos os nossos semelhantes. Assim, todos nós somos igualmente responsáveis tanto pela nossa iluminação, quanto pela dos seres humanos companheiros que habitam esta terra. Voltemos agora ao suposto paradoxo. Quando você sair daquela sensação de vazio, de cobiça, e abandonar aquele desejo de manipular as causas, a primeira lição a ser aprendida é a de desfazer-se do que precisa ser eliminado. Você precisa se relaxar,
deixar de manipular coisas e pessoas e parar de esforçar-se tão arduamente para tentar obter o que você precisa e deseja. Com efeito, pare de empenhar-se com tanta energia para fazer as coisas e durante algum tempo, experimente a sensação de simplesmente existir. Ao fazê-lo, você irá subitamente descobrir que se sente perfeitamente bem. Na verdade, você se sente ótimo sendo simplesmente você mesmo e deixando que o mundo siga o seu caminho, sem fazer nenhuma tentativa para alterar-lhe o curso. Esta é a experiência elementar de viver o aqui e o agora, o que a filosofia budista chama de não se deixar prender a uma ideia. Trata-se de uma experiência extremamente libertadora, fundamental em qualquer caminhada rumo à autoconsciência. Tendo começado a entregar-se a esta prática com uma constância cada vez maior, você estará abrindo um canal de comunicação com o seu Ser Supremo e, conscientemente, mais cedo ou mais tarde uma grande quantidade de energia criativa natural começará a fluir através de você. Logo você começará a perceber que é você mesmo quem cria a sua vida e tudo o que lhe acontece, e passará a ter interesse em criar experiências mais gratificantes para você mesmo e para os outros. Você procurará concentrar suas energias nas metas mais elevadas e satisfatórias, as quais lhe parecerão reais em todos os momentos. Perceberá que a vida é essencialmente boa, generosa e divertida, e que ter o que você deseja, sem 46. Esforçar-se demasiado para isso é um direito natural decorrente do simples fato de estar vivo. É nesse momento que a visualização poderá vir a ser uma ferramenta da maior importância. Eis aqui uma metáfora com a qual espero tornar esse conceito mais claro. Imaginemos que a vida é um rio. A maioria das pessoas conserva-se agarrada à margem, com medo de soltar-se e de assumir o risco de ser levada pela correnteza. A certa altura, cada uma delas precisa dispor-se a soltar-se e ter fé de que o a levará em segurança. Nesse ponto ela aprende a seguir com a correnteza e acha isso maravilhoso. Uma vez que uma dessas pessoas se tiver acostumado a seguir com o fluxo do rio, ela começará a olhar para frente e a estabelecer o seu próprio curso, optando pelo caminho que lhe parecer melhor, evitando troncos submersos, escolhendo entre as muitas ramificações do rio aquelas que prefere seguir, tudo isso sem que deixe de seguir com a correnteza. Esta analogia nos mostra como podemos desfrutar do nosso presente, deixando-nos levar pela correnteza da vida, e ao mesmo tempo nos dirigirmos conscientemente rumo aos nossos objetivos, assumindo a responsabilidade pela criação. O que acontece em nossas vidas? Lembre-se também de que a visualização criativa é uma ferramenta que pode ser usada para qualquer propósito, incluindo o desenvolvimento da sua própria consciência. Item sempre muito proveitoso usar a visualização criativa para imaginar-se como uma pessoa mais tranquila e mais aberta, seguindo a correnteza da vida, vivendo no presente e se ligando permanentemente à sua natureza intrínseca. Que você consiga tudo o que o seu coração deseja. Parte 2. Como usar a visualização criativa. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate se lhe abrirá. Mateus 7, 7,8. Como fazer com que a visualização criativa se torne parte da sua vida? Como você pôde ver na parte 1, a técnica básica da visualização criativa não é difícil. O importante agora é aprender a usá-la de uma maneira realmente eficaz, a ponto de ajudá-lo a promover mudanças positivas em sua vida. Para que você possa usar a visualização criativa do modo mais eficiente possível, seria de grande auxílio compreender certos conceitos e aprender mais
Algumas técnicas. O mais importante é lembrar-se de usar a visualização criativa regularmente, fazer com que ela se torne parte de seus hábitos de vida. Para a maioria das pessoas a técnica funciona melhor quando praticada ao menos um pouquinho todos os dias, principalmente no caso dos principiantes. Sugiro-lhe uma sessão regular de visualização criativa, com duração de mais ou menos 15 minutos, todas as manhãs, logo depois de acordar, e todas as noites, antes de deitar-se. 51. Nesses períodos é que ela se mostra mais eficaz, bem como uma outra no meio do dia, se isso lhe for possível. Sempre inicie as suas sessões com um profundo relaxamento, seguindo-se depois as visualizações ou afirmações que você desejar fazer. Existem muitas maneiras diferentes de usar a visualização criativa, cabendo a você lembrar-se de empregá-la nas ocasiões oportunas. A visualização criativa pode vir a tornar-se uma nova maneira de pensar e de viver, o que naturalmente irá requerer alguma prática de sua parte. Tente usar a visualização criativa para resolver qualquer tipo de problema, em diferentes situações e com a maior frequência possível. Caso você esteja preocupado ou confuso por causa de algo, sentindo-se desanimado ou frustrado por algum problema, pergunte a si mesmo se não haveria um jeito pelo qual a visualização criativa pudesse ajudá-lo. Desenvolva o hábito de usar a visualização criativa em todas as oportunidades. Não fique desanimado se não obtiver um sucesso total e imediato ao utilizar a visualização criativa. Lembre-se de que a maioria de nós precisa superar anos de pensamentos negativos, e que leva tempo para alterar alguns desses hábitos há muito estabelecidos. Além disso, muitos de nós temos sentimentos e atitudes que podem prejudicar os nossos esforços no sentido de vivermos mais conscientemente. Para nossa sorte, a visualização criativa é um processo tão poderoso que até mesmo 5 minutos de meditação positiva e consciente podem compensar horas, dias e mesmo anos de pensamentos negativos. Assim, é melhor ser paciente. Foi preciso toda uma vida para criar o seu mundo tal como ele é hoje. Não é necessário que ele mude de uma hora para outra, embora isso frequentemente ocorra. Com perseverança e uma correta compreensão do processo, você conseguirá criar em sua vida o que lhe parecerá serem verdadeiros milagres. Em meu processo de crescimento com o uso da visualização criativa, descobri que duas coisas são extremamente importantes. Leitura regular de livros elevados e iluminadores, que ajudam a me manter em contato com os mais sublimes ideais e aspirações. Costumo ter sempre um livro perto da minha cama e ler 1 ou 2 páginas por dia. Muitos dos meus livros favoritos acham-se relacionados na bibliografia. 2. Ter uma pessoa amiga, ainda melhor, uma comunidade de amigos que também queiram aprender a viver de um modo mais consciente que, por isso, irão ajudá-lo em seus esforços. Frequentar cursos intensivos ou palestras sobre autoconsciência, de maneira regular ou ocasional, pode constituir-se num importante meio de obter esse tipo de ajuda para que, numa outra oportunidade, possa oferecê-la aos outros. Nos capítulos seguintes vou expor-lhes muitas técnicas, ideias, exercícios e meditações diferentes. Escolha-os que lhe parecem mais adequados ao seu caso e que funcionem melhor com você. O processo de visualização criativa pode ser abordado de tantas maneiras, que procurei incluir uma grande variedade de possíveis práticas. Numa dada circunstância, pode ser que uma delas seja adequada e a outra não. Siga o fluxo de sua própria energia e utilize as que exercem uma maior atração sobre você. Numa determinada situação, por exemplo, é possível que você tente usar as afirmações e simplesmente descubra que não é capaz de fazê-lo, ou que não está conseguindo nada com essa linha de abordagem. Nesse caso, você poderia tentar um processo de purificação ou entrar em contato com
o seu ser supremo ou com o espírito guia, e pedir-lhe orientação. O que funcionou numa ocasião pode não funcionar em outra. O que deu certo para uma pessoa pode não dar certo com outra. Tenha sempre confiança em si mesmo e siga os próprios impulsos interiores. Se sentir que está tendo de se esforçar demasiadamente, interrompa o processo. Se tiver a sensação de estar fazendo algo que o fortaleça e lhe traga inspiração, algo que seja positivo e libertador, então prossiga. Ser, fazer, ter. Podemos considerar a vida como sendo constituída de 3 níveis: o ser, o fazer e o ter. O ser é a experiência básica de estar vivo e consciente. Item o que experimentamos durante a meditação profunda, a sensação de plenitude e de paz interior. O fazer consiste em movimento e atividade. Origina-se da energia criativa natural que flui através de todas as coisas vivas e é a fonte da nossa vitalidade. O ter refere-se ao modo como nos relacionamos com as pessoas e coisas do universo. Item a capacidade que temos de admitir e aceitar pessoas e coisas em nossas vidas e de conviver amigavelmente com elas. O ser, o ter e o fazer são como um triângulo, no qual cada lado serve de apoio para os demais. Ser, fazer e ter. Não há conflito entre eles. Todos eles existem simultaneamente. Muitas vezes as pessoas tentam viver a vidas avessas. Elas procuram ter mais coisas ou mais dinheiro, para poderem fazer o que querem, de modo que possam ser felizes. A coisa deve funcionar ao contrário. Você primeiramente precisa ser quem você realmente é, para então fazer o que precisa ser feito, a fim de ter o que você deseja. Os objetivos da visualização criativa são: colocar-nos em contato com o nosso ser, ajudar-nos a direcionar as nossas ações, aumentar e expandir o que temos. Os 3 elementos necessários. Dentro de você existem 3 elementos que irão determinar o grau de sucesso da visualização criativa, numa dada situação. 1. Desejo. E preciso que você realmente deseje ter ou criar o que você optou por visualizar. Esse desejo não deve ser algo compulsivo, mas sim uma resolução firme e bem definida. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: eu realmente desejo de todo o coração que esta meta seja realizada? 2. Fé. Quanto mais você acreditar na meta que escolheu e na possibilidade de que ela seja atingida, maior será a probabilidade de que isso realmente aconteça. Pergunte a si mesmo: acredito que esse objetivo realmente existe, e acredito nas minhas possibilidades de realizá-lo ou atingi-lo. 3. Aceitação. Item preciso que você esteja disposto a ter e aceitar o que você almeja. Às vezes, nós perseguimos determinada meta sem que tenhamos realmente vontade de alcançá-la, simplesmente pelo fato de nos sentirmos melhor quando envolvidos num processo de busca. Pergunte a si mesmo: estou realmente pronto a aceitar isto completamente? O resultado da soma desses 3 elementos é o que costumo chamar de intenção. Quando você tem verdadeiramente a intenção de criar alguma coisa, isto é, se você a deseja de todo o coração, se acredita, sem sombra de dúvida, que é capaz de realizá-la, e se estiver totalmente disposto a aceitá-la, ela simplesmente não poderá deixar de se manifestar, e geralmente o faz mais rapidamente do que você imagina. Quanto mais firme e bem definida for a sua intenção, maior a rapidez e facilidade com que a visualização criativa irá funcionar. Qualquer que seja a situação com a qual você esteja se defrontando, pergunte a si mesmo em que estado se encontra a sua intenção. Se ela ainda fraquejar ou se mostrar hesitante, na maior parte das vezes poderá ser fortalecida através da seguinte afirmação IZ: como entrar em contato com o seu eu superior? Tenho a inabalável intenção de criar isto aqui e agora.
uma das fases pela qual se deve passar para se poder fazer com que a sua visualização criativa atue de maneira mais efetiva consiste em recorrer à fonte. Para mim, o termo significa um manancial inesgotável de amor, sabedoria e energia. Para você talvez seja Deus, inteligência universal, a unidade do universo ou a verdadeira essência do seu ser. Como quer que você a conceitue, o fato é que ela pode ser encontrada imediatamente dentro de cada um de nós. Agrada-me pensar que existe o contato com a fonte, considerada como uma conexão com o eu superior, de natureza divina, que está no interior de cada um de nós. O contato com o eu superior caracteriza-se por um profundo sentimento de sabedoria, confiança, força e amor. Você sabe que está criando o seu próprio mundo e que tem uma capacidade ilimitada de fazê-lo com perfeição. Todos nós já tivemos, uma vez ou outra, a experiência de entrar em contato com o nosso ser superior, embora talvez não tivéssemos visto as coisas dessa maneira. Sentir-se excepcionalmente alegre, forte, com as ideias claras, no auge do sucesso ou o capaz de mover montanhas constituem indicações de um contato com o seu ser superior. Mesmo se dá quando você se apaixona e passa a sentir-se maravilhosamente bem porque o seu amor por outro ser humano faz com que o seu eu superior se manifeste. Quando você começa a atentar conscientemente para a sensação de experimentar o seu eu superior, este lhe dá a impressão de ir e vir de uma maneira um tanto esporádica. Num determinado instante você se sente forte, lúcido e criativo e, no momento seguinte, a confusão e a insegurança voltam a lhe fazer companhia. Isso parece fazer parte do processo. Ao se dar conta da existência do seu eu superior, você passa a requisitá-lo sempre que precisa dele e, aos poucos, vai percebendo que ele começa a ficar ao seu lado durante um tempo cada vez maior. A ligação entre a sua personalidade e o seu eu superior é uma via de mão dupla, sendo importante que o fluxo se dê em ambos os sentidos. Receptivo, ao tranquilizar-se durante a meditação, você abre um canal de comunicação para que a sabedoria e a orientação superiores cheguem até você através da sua mente intuitiva. Você pode fazer perguntas e aguardar até que as respostas cheguem a você na forma de palavras, de imagens mentais ou de impressões sensoriais. Ativo, ao experimentar a sensação de construir o seu próprio universo, você opta pelo que deseja criar e através da visualização e da afirmação ativas, canaliza a energia, a sabedoria e o poder ilimitados do seu ser superior, no sentido de fazer que tudo o que escolheu se realize. Quando o canal permite que o fluxo se faça livremente em ambos os sentidos, você começa a ser constantemente orientado pela sua sabedoria superior. E com base nessa orientação que você toma as suas decisões e cria o seu mundo de maneira mais linda possível. Quase qualquer forma de meditação acabará fazendo com que você possa experimentar o seu eu superior. Não se preocupe se não souber direito como é essa experiência. Simplesmente continue a praticar relaxamento, visualização e a empregar as frases afirmativas. Mais cedo ou mais tarde, você começará a experimentar certos momentos durante a meditação em que ocorre uma espécie de estalo em sua consciência, e você sente que a coisa começou a funcionar. Pode ser que você até sinta a energia fluindo através de seu corpo. Esses são os sinais de que você começou a canalizar a energia do seu eu superior. Eis aqui um exercício de visualização criativa que irá ajudá-lo a sintonizar esse sentimento. Você talvez queira fazer este exercício regularmente ao iniciar cada um de seus períodos de meditação. Sente-se ou deite-se numa posição confortável. Relaxe-se completamente, deixe que toda a tensão seja eliminada. Nada de seu corpo e de sua mente, respire lenta e profundamente, relaxe-se cada vez mais profundamente. Visualize uma luz dentro do seu coração, emitindo um brilho quente e radiante.
Imagine o maior e mais intenso, crescendo, espalhando sua luz cada vez mais longe até você se transformar num sol dourado, irradiando energia amorosa sobre tudo e todos que estiverem ao seu redor. Diga a si mesmo, em silêncio e convictamente: a luz e o amor divinos estão fluindo através de mim, irradiando-se para tudo que está à minha volta. Continue a repetir essa frase para si mesmo até adquirir um forte senso de sua própria energia espiritual. Se preferir, use qualquer outra afirmação a respeito de sua própria luz, força ou capacidade criativa, tais como: neste momento Deus está atuando através de mim. Ou: estou transbordando de luz divina e energia criativa. Ou: a luz que existe dentro de mim já está criando milagres em minha vida. Ou qualquer outra frase que seja significativa e poderosa para você. Facilite sua vida.